Boa noite! Boa noite, Mila! Boa noite, Vânia! Tudo bem? E aqui estamos nós, no 6º dia. Glória a Deus, né? Vamos deixar aqui. Vamos esperar o pessoal entrar. Cate, boa noite! Boa noite, Vânia, maravilhosa! Já tava lá no meu direct mandando mensagem, dizendo que eu tava sem vergonha na cara, né? De postar foto de pão. Se eu te falar que não tem mais pão, eu salvei uma fatia para mim porque eu escondi. É nesse nível aqui em casa. Eu tenho que esconder. Oh, meu Deus. Me tira daí! Três sem querer! Estranho. Ai, Vânia, eu nem aceitei para te entrar. Como que foi isso? Boa noite, Geisa, Jane. Ai, Vânia, só tu, hein? Quase, hein, Vânia? Ai, temos. Jana, boa noite. E aí, como é que foi o dia? Corrido? Gente, que coisa boa que tá dando uma refrescada, né? Meu Deus do céu, porque tava demais, né? A gente costuma dizer que tem um sol para cada um, né? Mas nesses últimos dias tinha 50 sol para cada um, né? Ah, que legal! Olha aí, que aplicada, hein? A Jana tá dizendo ali, ó, que ela atualizou todas as lives para estar ao vivo hoje, porque na verdade isso é muito importante, porque aí você consegue encaixar, né? Porque uma tá encaixada na outra, é uma sequência da outra, então assim você não fica tão perdida. Isso é muito legal. Até quando a gente trabalha mentoria, são 6 encontros, né? E são 6 temas. E se você perde um, você acaba perdendo, se desconectando do resto, porque às vezes você acaba perdendo uma aula que é muito importante, e que vai fazer todo sentido. Por exemplo, nós temos uma aula que é a aula de perdão. Se você perde essa aula de perdão, como é que depois a gente vai trabalhar algumas outras áreas da tua vida se para você dar continuidade você tem que ter sido trabalhada no perdão? Entende? Então é bem importante essa sequência, porque uma aula está ligada à outra, uma faz sentido à outra, né? É uma continuação. A gente pode até perceber, né, que a gente começou com obediência, depois foi para paz, né? Perdão, vitimismo. Aí ontem a gente falou, opa, esqueci ontem. Ai, gente, esqueci o que foi ontem. E hoje a gente vai falar sobre pedir ajuda. Gente, socorro, o que foi ontem? Autoresponsabilidade. Ô, Sinara. Tá faltando B12 aí. Isso, autorresponsabilidade. Meninas, é 7h05, né? Vamos dar continuidade, porque hoje a gente vai falar de um outro tema, né? Eu não quero passar muito da 1 hora. E aí a gente pode começar. Vou começar lendo o que é o tema, né? A palavra-chave do tema de hoje. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações, porque senão depois eu me perco. Glorioso. Deixa eu só abrir aqui. Então vamos lá. O 6º dia vai falar de peça ajuda. Parece um tema tão simples, né? Mas eu vou explicar algumas coisas hoje para você que talvez você vai entender um pouquinho mais. Talvez porque você ainda não se posicionou para pedir ajuda. E o porquê que você não pede ajuda, né? Porque pode estar escondido por trás disso algumas feridas.
E aí a gente vai trabalhar isso hoje e que Deus te traga consciência sobre aquilo que realmente você precisa ter entendimento. Então eu vou orar. Ari, tudo bom, amor? Eu vou orar para que a gente comece então, né? E enquanto isso as mulheres vão entrando também. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Espírito Santo, por mais essa noite. Obrigado por mais esse encontro. Obrigado por nos reunir numa mesa espiritual, onde vamos ser totalmente alimentadas de um alimento, Pai, que não encontramos em outro lugar a não ser na tua presença. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, aprendendo de ti mais um dia. Espírito Santo, nós abrimos a nossa mente e o nosso coração e deixamos disponíveis para ti, para que a tua verdade entre e cure os lugares que precisa curar, que traga consciência do que precisamos ainda resolver para que a nossa vida siga e a gente possa viver os teus sonhos. Pai, que a tua palavra caia na terra do nosso coração, que essas sementes venham realmente, Pai, trazer sentido à nossa vida. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu agora dou uma ordem no mundo espiritual, que se cale as vozes de fora, que se cale o medo, a preocupação, a ansiedade, que tudo aquilo que quer se levantar para que a consciência não chegue na tua vida. E eu declaro agora que ouvidos espirituais sejam abertos, olhos espirituais sejam abertos, uma mentalidade de filha, de filho de Deus seja agora, encontre dentro de você um espaço, um lugar, para que ela cresça, para que a palavra de Deus se torne real dentro de ti, se torne vida, vida em abundância. Nós te pedimos, Pai, guarda tudo que leva o nosso nome, o nosso sobrenome. E eu continuo aqui, Senhor, como um fiel instrumento nas tuas mãos. Fale as tuas filhas, os teus filhos, aquelas que estão assistindo agora ao vivo, aquelas que vão assistir depois, mas que o Senhor continue falando ao coração de cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Tô vendo aí que entrou a Gabi, a Ângela, a Chay, boa noite. Então vamos lá. Eu quero ler a passagem, né, do dia de hoje, que está lá em Eclesiastes 4, 9 e 10. Eu já deixei eu deixei as duas versões abertas aqui, porque eu queria ver se tinha alguma coisa diferente, né, para que a gente entendesse bem isso. Então vamos lá, 4, 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois, eu vou continuar aqui, tá? No 11. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Geralmente, esse último versículo aqui, o 12, se lê muito em casamento, né? O cordão de 3 dobras, né? Que fala que é o homem, a esposa e Deus. Então, eu quero falar um pouquinho, eu até vou ler na outra versão para ver se muda alguma coisa. 4, 9. Vamos lá. É melhor ter uma companhia que caminhar sozinho, para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza. Essa parte é boa, hein? Dividir a riqueza. E se um dos dois cair, o outro ajudará. Mas sem ninguém para ajudar, fica complicado. Dois numa cama aquecem um ao outro. Sozinho, você pode morrer de frio. Sozinho, você está desprotegido. Mas com um amigo, pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de 3
filamentos, não se rompe com facilidade. Tá bem parecido, né? Então, eu quero começar falando com vocês aqui um pouquinho sobre... Alguém aqui tem dificuldade de pedir ajuda? Ah, pode começar a responder aí, eu quero ver. Deixa eu abrir aqui a minha. E aí, me fala, me conte aqui nos comentários. Quem é que tem dificuldade ou já teve dificuldade de pedir ajuda? Ó, a Gabi. E Gabi, tu acha, ó, a Ângela, já teve ou ainda tem dificuldade, Ângela, Gabi? Porque a Mila, é, isso é muito, isso é muito normal, né? A gente ter essa dificuldade, né? Trocando a mentalidade, Gabi, é isso mesmo. Ainda tem, às vezes. Aham. Então, meninas, deixa eu começar. O que que acontece? Eu decifrei ali. Eu decifrei, Ângelo, que era você, que era às vezes ali. Já tive, ainda tenho. A Gabi tá falando que é processo. A Ari tá dizendo, já dei uma melhorada, mas sempre quero fazer sozinha. Então, meninas, deixa eu começar aqui a introdução. O primeiro passo para a cura é reconhecer que precisa de ajuda. Eu sempre falo, quem já fez terapia comigo, quem me conhece sabe que eu falo, o primeiro passo é você reconhecer que você precisa de ajuda. Esse é o primeiro passo. Porque enquanto eu não reconheço, eu não vou buscar ajuda. E enquanto eu não tenho consciência de que aquilo que eu estou vivendo é algo que eu preciso resolver, que eu preciso consertar, que tem jeito. Porque às vezes a gente acredita assim, não, eu sou assim, nasci assim, você sempre assim. Sempre Gabriela. Né, Gabi? Né? A gente fala, né, que nós muitas vezes estamos nesse lugar de que a gente acha que é assim mesmo e que a gente não precisa mudar. E enquanto eu não reconheço que aquilo que eu estou vivendo eu posso sim buscar ajuda, melhorar, resolver, eu vou continuar no mesmo lugar. Então, eu costumo dizer que o primeiro passo para cura é reconhecer que precisa de ajuda. Então, a gente cada vez mais está tentando dar conta da nossa vida, resolver os nossos problemas sozinha. Só que eu vou te falar, a gente não vai conseguir. Ou então, cobrar do marido, cobrar da esposa, pai, mãe, alguém vai ter que resolver esse problema. Eles não foram chamados para resolver os nossos problemas. Então, a gente precisa buscar ajuda. E, às vezes, você não busca ajuda porque não quer mexer no que dói. E muitas vezes pensamos inconscientemente que se a pessoa quer me ajudar, ela vai me deixar quietinha ou não vai tocar naquilo que me dói. Olha que interessante. Muitas vezes, o tipo... Oi, Sol. Oi, Mary. Tudo bem, meninas? Então, muitas vezes, o tipo de ajuda que a gente quer é a mãozinha na cabeça. É você concordar com aquilo que eu acho, com aquilo que eu acredito. E muitas vezes eu tenho essa dificuldade, gente, aqui nos atendimentos, porque se tem uma coisa que você não vai receber quando você vier ser atendida por mim, é mão na cabeça. Não é, eu eu não vou compactuar com aquilo que você precisa para ser curada. Claro, eu não vou aqui, né, não, mas eu vou te trazer a verdade. E muitas vezes a verdade vai chegar em momentos na nossa vida que vão nos confrontar. E não tem cura sem que a gente busque esse lugar de ajuda. Encontre. A palavra de Deus também diz lá em. Peraí, só um minutinho, deixa eu abrir aqui para vocês. É que eu não quero sair de uma tela, quero ir para outra. Olha como é importante o falar, o conversar, o buscar em alguém de verdade, com confiança. Se você não vai buscar um profissional, e até profissional, né? Tu tem que buscar, e eu te aconselho a buscar alguém à luz da palavra,
Porque se ele não tiver base como palavra, gente, eu vou te dizer, tá? Tá feio o negócio aí. Eu atendi ano passado duas mulheres. Elas tinham se divorciado fazia pouco tempo e elas vieram se queixando de que elas pediram muito para o esposo buscar ajuda. Elas estavam buscando ajuda e o marido foi buscar com uma terapeuta, né? Estavam em terapeutas diferentes. E as duas relataram a mesma coisa. E não se conheciam, momentos diferentes, que o que a terapeuta sempre aconselhou foi que eles precisavam buscar o que deixasse eles felizes. E se eles estavam no casamento e não estavam felizes, eles tinham que buscar realmente a felicidade deles. E esses dois tinham se divorciado. Aí abandonaram mulher, casamento, filhos, né? Claro, né? Não foi só o conselho da terapeuta, claro que não, né? A gente sabe que por trás existe, né? Era um casamento já desgastado. Mas, gente, nós temos que tomar muito cuidado quem é que está ministrando o teu coração. Quais são as vozes que você está ouvindo? Quem é as pessoas que estão acessando o teu coração? Cuidado. Então, na hora de buscar uma ajuda, você também tem que buscar, pedir para o Senhor botar a pessoa certa no teu caminho, te conectar com a pessoa que vai ser um instrumento de Deus para ti naquele momento. Não adianta, quando você está vivendo um momento de estresse, quando você está vivendo, né, aquele momento onde você não aguenta mais, onde está vindo tudo à tona, e você não sabe o que fazer. Não adianta, tem pessoas que falam assim, não, eu não preciso de ajuda, minha ajuda é Deus. Concordo que a tua ajuda é Deus. E Deus me livre. Eu jamais me coloco num lugar que só Deus pode fazer. Mas eu quero te dizer que vai ter momentos na nossa vida que você quer tratar espiritualmente algo que você precisa de alguém na sua vida para trazer você pro centro, pro eixo novamente. Por isso que depois que eu estudei a parte da ciência, dos comportamentos, eu era uma mulher que eu falava que... E falava mesmo, tá, gente? Que eu achava um absurdo crente tomar remédio. Olha como a gente fala as coisas sem entendimento, né? E eu dizia assim, capaz, crente, quem tem Jesus não toma remédio. Só que eu esqueci que tem coisas que são tratadas na parte física, na ciência. Por exemplo, você às vezes demorou tanto tempo, muito tempo, para buscar ajuda. E aí já mexeu na química do teu cérebro. Só que como a gente não estuda, a gente não entende, a gente fala o que a gente ouve, escutou por aí, a gente se torna um papagaio. A gente só repete o que ouve. A gente não busca na fonte, a gente não busca lá. A gente se torna um telefone sem fio. E nós, então, quando eu comecei a estudar, eu vi que, opa, peraí, faz sentido, gente, né? Por exemplo, tem pessoas que são viciadas em pornografia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem níveis que precisa tomar remédio. Vocês acreditam nisso? Vocês já ouviram isso? Que sozinho ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque tá tão bagunçado aqui dentro, aí você acha que você vai ouvir Deus. Se quando a gente ainda tá com a vida um pouquinho encaminhada, não é fácil a gente ter esse lugar de conexão com Deus. Quanto mais se aqui dentro tiver um emaranhado, tudo bagunçado. Não tem como. Por isso que Deus trabalha tanto, por isso que Deus, ele deseja que a gente mude a nossa mentalidade. Porque senão a gente vai viver. É isso, Chay. Exatamente. E outra coisa, nós temos que tomar cuidado, porque aí assim, tá bom, vou lá buscar ajuda, preciso tomar o remédio. Só que aí eu não busco a ajuda que vai me fazer tratar a raiz desse problema. Porque o remédio, o que o remédio ele vem? Ele vem para te acalmar. É como se você vivesse no mundo da lua, ele trouxesse você para a Terra, para aí a gente poder começar um trabalho terapêutico contigo. Porque se você chega aqui para ser atendida por mim, toda bagunçada, com a química do teu cérebro mexida, tu não vai conseguir prestar atenção em nada que eu falo aqui. Nada.
Nada, 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 nada. Então, né, esses antidepressivos, ele vem para são estabilizadores, é para estabilizar mesmo. Sabe, trazer você calma, para que você possa ouvir, assimilar. Só que se eu ficar só no remédio, ah, eu vou ficar só remediando, porque eu não trato a causa. A causa é tratada aqui, ó. Quando você busca a ajuda certa, quando você pede para Deus, ele te conecta com a pessoa certa, e aí você começa a falar daquilo que tá lá guardado lá dentro, doendo, ferindo, machucando, sangrando. Tem coisas que a gente é no falar que a gente percebe. Quando a gente fala, quando a cura vem pelo falar. Quanto mais eu falo, mais eu sou curada. É como se fosse um alívio, sabe? É como se você pudesse compartilhar com outra pessoa isso e a ajuda é necessária para isso. E eu não estou desmerecendo Deus aqui, claro que não. Mas por isso que Deus levanta os seus instrumentos. Se não fosse necessário, por que tem médico? Por que tem terapeutas, psicólogas, psiquiatras? Por que tem médicos, especialistas em cada área, se não fosse necessário? Quando você quebra algo, você quebra um osso, aonde que você vai? Você vai se curar sozinho em casa? Claro que não. Por que quando é sobre a nossa mente, a gente tem tanta resistência? Quando é sobre nós, quando é dentro do nosso coração, quando é na minha alma. Por que eu tenho tanta resistência para buscar ajuda? Por que eu demoro tanto? Por que eu evito tanto? Se é pior do jeito que tá, pior do que tá não vai ficar, porque chega um momento na nossa vida que pior do que tá não vai ficar, pode ter certeza. Oh, Jesus, aleluia. Sabe, eu tava escutando um psiquiatra, ele é cristão também, e ele faz alguns podcasts, e ele falou assim, o que mais me dói, ele disse, é ver pessoas chegando no meu consultório. E essas pessoas, elas estão destruídas. Elas estão destruídas porque demoraram muito para olhar para si. Demoraram muito para olhar para suas emoções e todo o seu desequilíbrio. Como se aquele comportamento fosse normal. Sabe? A gente tem a tendência de normalizar tudo. É normal. Ou então olhar assim, meu pai era assim, minha mãe é assim, eu também sou assim. E vendo, enxergando na vida do pai, da mãe, uma destruição. E você não tem coragem de buscar ajuda. E aí começam as desculpas. Não tenho dinheiro, é muito caro, ai, não gosto. E aí eu quero falar um pouquinho, né, do que é esse falar. Lá em Tiago 5,16, a palavra diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. Quando você conversa, quando você compartilha, quer ver quando você carrega uma coisa que você fez lá no teu passado e aquilo vai te... Enquanto você não bota para fora, aquilo vai te definhando, sabe? Vai te adoecendo até se tornar realmente uma doença física. Então, é muito mais profundo do que a gente pensa esse tema de pedir ajuda. É muito mais profundo. Mas vamos lá. Gente, como a hora passa, né? É 7h25 já. Então vamos lá. Por que é tão difícil pedir ajuda? Porque aprendemos a ser fortes demais. Porque achamos que pedir ajuda é fraqueza. Porque já pedimos ajuda antes e nos decepcionamos. Porque temos medo de incomodar. Isso aqui era eu todinha. Porque eu sempre me achei alguém sem valor. Alguém que sempre incomodou por causa da minha infância. Porque toda vez que eu pedia para minha mãe escovar meu cabelo, ela sempre brigava, ela sempre acabava braba, ela sempre gritava. Ou quando eu pedia uma outra coisa, ela já ficava chateada, brava. Então eu achava que eu estava sempre incomodando. Então eu fui alguém que não pedia ajuda, me encaixo certinho aqui, para não incomodar.
Também, porque achamos que o outro nunca vai fazer melhor do que eu. A sina do perfeccionismo, né? E outra coisa, a gente muitas vezes quer, não deixa, não pede ajuda e quer fazer, sabe por quê? Porque a gente quer levar o elogio. Porque como temos uma raiz de rejeição, aquele elogio, uh, me faz me sentir amada. Por isso que muitas vezes a gente tem, o nosso valor está no que eu faço. Por quê? Porque quanto mais eu faço, mais eu agrado as pessoas, mais eu me sinto amada e valorizada. Tá dando para entender? Tem mulheres que aprenderam a sobreviver sozinhas por tudo aquilo que passou, pela ajuda que não teve, pelo acolhimento que não teve, pelo olhar de amor que não teve. Eu atendi uma mulher e ela foi abusada na infância por o tio. O tio era irmão da mãe. E ela contou para a mãe. E a mãe não ajudou. A mãe só disse: para. E ali morreu. E ela é adulta, ela é mais velha que eu hoje. E ela guarda uma mágoa gigantesca da mãe dela. Porque ela diz, ela fala muito isso comigo. A gente trabalha muito perdão. Muito, muito, muito. Vocês não têm ideia. Só que é muito difícil, porque ela não é cristã. Ela não conhece a palavra. Gente, ela nunca tinha ouvido um louvor. O primeiro louvor que ela ouviu fui eu que mandei. Ela é a única cliente que eu estava atendendo o ano inteiro. Porque geralmente os meus pacotes é dois pacotes, no máximo estourando 3. Por quê? Porque eu te conduzo a encontrar o caminho. Como eu falei ontem, eu te boto, eu sou aquela ovelhinha que estava fora do caminho, eu boto no caminho de novo e ó, vai, porque é esse aqui o caminho. Eu te ensino a chegar lá, mas essa caminhada não é minha. Você não vai andar com as minhas pernas, você vai andar com as suas próprias pernas. E isso é maravilhoso, isso é que cura, isso que é libertador. Porque você chega aqui, para mim, você já buscou em tantas fontes e eu não vou ser mais uma fonte para ti. Não, sabe por quê? Porque eu não sou fonte de nada. E aí eu te ensino a beber direto da fonte, a fonte da vida. Eu não quero mais ser fonte, eu não sou fonte. E se eu enxergo isso, que talvez está indo para um lado onde tá querendo jogar muito, querendo pegar, colocar sobre a minha vida algo que não pode, que você tem que olhar para Jesus, eu já dou um jeito de cortar. Porque o meu papel aqui não é trazer ninguém para olhar para a Sinara. Mas é assim como um dia eu encontrei a fonte da vida, como aquela mulher samaritana lá no poço. É isso que eu faço você encontrar a fonte. É uma fonte que nunca vai faltar água para ti. Nunca. Você vai beber de uma água que você não vai voltar a ter sede. Entende? Aí sim. Então, nesse momento, nesse primeiro passo, encontre alguém que vai te levar para o caminho, que vai te ajudar a pegar de novo a rota, a recalcular a rota. Tá dando para entender? Um dia Deus falou para mim assim, filha, eu nem sabia o que que eu ia fazer, com o que que eu ia trabalhar. E ele falou isso faz muitos anos. E ele falou, filha, você vai cuidar dos meus, até que eles andem com as suas próprias pernas. E é isso o meu papel aqui. O meu papel é apontar eles, direcionar para ele, sabe? Fazer você entender que existe um caminho e não tem outro. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É ele. É ele, é sobre ele. Gente, olha aquele leão lá, aquilo, é ele, é esse leão aí, ó. Ele é o leão da tribo de Judá. O que nos impede espiritualmente e emocionalmente de pedir ajuda? Agora vai pegar. Orgulho disfarçado de independência. Muitos casamentos estão acabando por causa disso.
muitas amizades, relacionamentos. Relacionamento entre filhos e pais, pais e filhos. E principalmente o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque eu lembro que eu fiz uma pergunta para Deus ano passado sobre uma pessoa. Porque me doeu muito ver o que aconteceu com ele. E eu falei assim, pai, eu tenho certeza que algum dia ele, ele, ele era íntimo de ti, ele foi um homem de Deus. O que, que aconteceu que ele se perdeu? E aí Deus falou para mim assim, sabe o que foi? Ele cresceu e achou que não precisava mais de mim. Porque vai chegar um tempo em que as promessas de Deus na nossa vida vai se cumprir. Vai chegar um tempo em que o processo vai acabar. E para algumas promessas, né? Para outras a gente vai estar vivendo e assim sucessivamente. Mas algumas promessas, aquilo que hoje talvez é só uma promessa para ti, vai chegar o dia do cumprimento. E será que eu vou voltar a procurar ele como eu procurava? Perguntar, pedir direcionamento, sentar com ele todos os dias na viração do dia, como Adão? Sentar, conversar, contar, falar? Ou vou estar muito ocupada porque agora eu cresci, sou dono de mim mesma? Autossuficiência, ferida. Medo de se mostrar vulnerável. Ah, vulnerabilidade. Eita, eita que Deus fala, né? Essa grande dificuldade, porque nós aprendemos a ter reputação. E a reputação é um inimigo da vulnerabilidade. Vulnerabilidade é alguém que se curou. Ó, só que existe a vulnerabilidade genuína, aquela que vem de cura, aquela que vem do processo que te gerou e fez você olhar para tua história e amar tudo que tu passou, tudo que aconteceu. Tu ama tudo, tu pega o pacote inteiro, tu se reconcilia com o teu passado, tu resolve o teu passado e tá tudo bem. Só que existe uma vulnerabilidade porque eu quero me mostrar bam, bam, bam. Que aí não vem de cura. Cuidado. Cuidado para você não ser vulnerável porque você quer mostrar algo. Porque você ainda quer mostrar fruto quando ainda não tem. Cuidado, cuidado. Deixa que Deus vai te usar nos momentos certos para as pessoas certas para que você seja vulnerável. Porque um dia ele falou para mim assim, filha, enquanto você for vulnerável, eu te uso. O dia que você parar de ser vulnerável, eu paro de te usar. Só que ele não disse, fala tudo a toda hora e o tempo todo. Não. Ele já falou para mim, filha, vai ter histórias, vai ter partes do teu testemunho que é para muitas pessoas. Vai ter partes do teu testemunho que é para mesa. Então nós temos que estar alinhada com Deus e ser vulnerável quando ele nos pedir para ser vulnerável. Mas ser vulnerável para ele o tempo todo. Aquela pessoa que ele pode olhar e dizer assim, a Sinara, eu posso usar e levar e pedir para ela testemunhar qualquer parte do testemunho dela que ela não vai ter vergonha. Porque enquanto eu não sou vulnerável, é porque ainda eu escondo feridas. Eu ainda tenho vergonha do que eu fiz ou do que me fizeram, porque eu ainda não estou resolvida. Gente, eu lembro que para mim chegar nesse lugar, eu tinha tanta vergonha da minha história. Eu tinha muita vergonha da minha história e eu queria esconder o tempo todo. E eu me enfiava em cada rolo para esconder. Eu lembro, olha, Deus tá mandando eu contar. É assim, gente, conta quando ele manda contar, porque vai fazer sentido. Eu lembro que eu tenho 3 filhos. E eu tenho 3 filhos de 3 relacionamentos diferentes. Ou seja, eu tenho um filho de cada pai. E eu lembro que eu queria esconder de todo jeito isso. Porque eu era a parte feia que eu não queria que ninguém soubesse. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa. E essa empresa, nos dias
no dia das crianças, ela dava presente, né? Então, geralmente a gente ia pro Beto Carreiro, ou ia fazer aquele passeio de trem lá em Curitiba. E aí tu tem que passar o nome dos filhos. Só que era numa planilha pro RH. Então, lá pro RH ninguém me conhecia assim, mas eu não queria que as pessoas que trabalhassem comigo soubessem. E aí eu lembro que é, é isso mesmo. Isso mesmo, Jana. Quanto mais a gente fala, mais a gente é curada. E aí eu lembro que sobrou vagas. E aí o RH pega aquela planilha e manda de novo, porque era uma empresa grande, trabalhava na Unimed, então era aquele meio, todo mundo em cópia. Todo mundo em cópia. Gerente, todo mundo. E aí eu lembro que eu lá no meu setor, no faturamento. Hoje a Alcemira, que eu vou falar, ela, meu Deus, eu ganhei ela para Jesus, foi maravilhoso. E eu lembro que voltou a planilha em cópia para todo mundo. E aí tava lá, né, o sobrenome dos meus filhos. Só o Pedro, né, que é filho do meu marido, tem o mesmo sobrenome. Os outros dois têm dois sobrenomes diferentes. E aí a Alcemira, que era minha analista, gritou no meio do setor: Ô, Sinara, porque acho que eles erraram o nome dos teus filhos lá, tá tudo com sobrenome, outro sobrenome. Eu, sério? Ai, deixa eu olhar, gente, eu queria morrer. Eu queria me enfiar debaixo dentro de um buraco e ficar lá. Só que sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava trazendo para tona algo que eu precisava resolver. Porque não era para sentir vergonha daquilo. Não era para se envergonhar. Sabe por quê? Porque eu não abandonei os meus filhos, eu não larguei os meus filhos. Eles estavam comigo, estavam sendo bem cuidados. Quando o Jean chegou na minha vida, ele veio, ele cuidou de mim, ele cuidou dos meus filhos. E hoje a gente vive uma vida tão maravilhosa, uma família tão abençoada. Mas aquilo era minha vergonha porque eu não entendia. E aí eu entrei lá, né, fingi, né? Eu disse, meu Deus, de onde que tiraram esses nomes? E ali uma luz, sabe, acendeu algo dentro de mim. Eu falei assim, eu preciso resolver isso. Só que aí eu queria contar para as pessoas para me justificar. Mas não é assim que Deus quer. Porque ele queria que curasse de dentro para fora. Ele não queria que eu fosse nas pessoas justificar. Até porque se eu fosse justificar, o que eu ia fazer? Eu ia lá para justificar um erro meu, uma falha minha. Não era cura. Era só botar arrumar mais uma desculpa para aquilo que não foi resolvido. E tudo aquilo que eu não resolvo volta a acontecer. Então, naquele momento, Deus estava trazendo para mim, filha, tu precisa resolver isso. Até isso foi um processo até chegar em 2022, isso pelo menos foi 2016, gente. Quando chegou 2022, eu pude sentar na mesa com os meus filhos. A gente conversar, eu colocar tudo para fora. E ali naquela mesa ficou a minha vergonha. Ficou a vergonha da minha história, porque nunca. Não, gente, é tão incrível que não é vergonha. Não é a minha vergonha, era o que o diabo queria que eu acreditasse. Foi as minhas escolhas. Mas não era a minha vergonha. E hoje eu escuto as pessoas dizer assim, Nara, meu Deus, como os teus filhos são maravilhosos, como eles são educados. Gente, os meus filhos. Eu nunca vivi isso na minha família. Eu nunca vivi isso dentro do meu lar, com as minhas irmãs. A amizade que os meus filhos têm. E eu era. E nós quatro, as quatro irmãs, filhas do mesmo pai e da mesma mãe. E agora, os meus filhos, cada um tem uma história, mas eles vivem como se fossem do mesmo pai, da mesma mãe, e entendem que cada um tem o seu pai, eles falam com seus pais, eles têm contato, eles participam da vida um do outro. E a gente aprendeu a lidar com tudo isso, sabe? Então eu quero dizer para você, não tenha vergonha da tua história, não tenha vergonha do que aconteceu.
Não tenha vergonha de ser vulnerável. Só faz essa autoanálise de olhar para você e perguntar: eu tô, isso é cura? Essa minha vulnerabilidade é para é de cura? Ou é porque eu tô querendo justificar e arrumar uma desculpa para que as pessoas entendam? E eu vou te dizer uma coisa: as pessoas, você não precisa provar nada para as pessoas. É que eu queria poder contar para as pessoas e assim, isso, porque eu ia contar minha história, como que aconteceu. Só que não era cura de verdade. Porque eu tava querendo ir lá justificar por causa da reputação. Porque eu ainda queria cuidar da minha reputação. E aí Jesus vai lá e reputação, Sinara. Reputação e vulnerabilidade não caminham juntas, sabe? E Jesus mandou a minha reputação pro espaço. Pro espaço. Assim, assim é na nossa vida, é assim que ele faz. Amei. Ó, é assim, ó. A gente tem que ser vulnerável quando ele quer. Não tava nem no script isso aqui. Mas talvez você que não me conhece, ou talvez até você que me conhece e não sabe essa parte da minha história, tá sabendo. Então vamos lá. Medo de se mostrar vulnerável. Esse medo eu não tenho mais. Feridas de rejeição e abandono, né? São pontos que impedem. E falta de discernimento. Não saber a quem pedir ajuda. Olha isso. Não saber a quem pedir ajuda. E eu quero te aconselhar agora aqui, abrir um parênteses. Pede para Deus colocar a pessoa certa no teu caminho, porque Ele vai colocar, assim como Ele colocou no meu processo, como Ele colocou no teu, nas pessoas que já estão. Pede para Deus te conectar às pessoas certas. Só que você precisa abrir teu coração para dizer: Pai, eu preciso de ajuda. Essa é a ajuda que você precisa para Deus pedir. E aceitar as pessoas que Ele vai colocar no teu caminho. Porque às vezes não vai ser aquela queridinha que a gente quer, não vai falar o que a gente quer escutar, não vai passar a mão na tua cabecinha, mas é exatamente ela ou ele, seja lá quem for, que Deus levantou para a tua vida. É exatamente ela. Passaram pessoas na minha vida que foram cirúrgicas. Só veio com bisturi aqui, ó. Pá! A Gabi tá aqui, a Gabi é. A Gabi botou ali. Que bênção ter uma terapeuta e uma amiga tão humana. Jesus faz essas coisas com a gente, né, Gabi? Gabi, tu é médica, né? Jesus pega um bisturi que não bota, não dá nem anestesia, não dá nem tempo da anestesia. Só que, ó, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente chega, a nossa ferida tá tão infeccionada, ela tá tão, mas tão ali infeccionada que a anestesia não pega. Não tem quando a gente vai no dentista que tá com o dente todo inflamado, a anestesia não pega. E aí a dor é maior. Não é verdade, Gabi? Ai, boa noite, Fábio. Tudo bom, amor? Então, às vezes essa mulher que carrega esse bisturi, ela não, ela não vai te matar, muito pelo contrário. Ela vai te trazer a vida, porque aquela ferida, em algum momento, ela vai te matar. O médico, quando ele vai lá, mexe, precisa abrir, precisa remendar. Ele não tá te matando, muito pelo contrário. Parece que tá, né? Mas não tá. Muitas vezes ele tá salvando a tua vida. Ele tá salvando a tua vida. Então, cuidado com as pessoas que Deus está colocando no teu caminho para te ajudar, mas por orgulho disfarçado de independência, por autossuficiência ferida, por medo de se mostrar vulnerável, por feridas de rejeição e abandono, você está dizendo não. Não é ela. Não é ela. Porque ela é muito grossa. Ela não é queridinha. Ela não me pega no colinho e passa a mãozinha na minha cabecinha. Uh! Vamos lá. Pessoas que não decidem nada sozinhas, que é o outro extremo do pedir ajuda. Tem pessoas que
não pedem, e agora tem outras que são totalmente dependentes de outra pessoa. Olha o cuidado que a gente tem que ter. E eu já discerno de longe já. Quando começa muito, eu falo, epa, temos que tomar cuidado aqui. Eu tenho que ser mais dura aqui. Sabe, um dia Deus falou pra mim assim, eu falo assim, ai, Jesus, às vezes eu não gosto de ser tão sincera assim, porque às vezes eu bato de frente aqui, tá? E porque é confronto, tem hora que na minha sessão não é uma simples sessão, gente, é uma loucuragem. A Gabi tá aí, sabe, né? Loucuragem. Quem mais tá aí que já fez sessão comigo, sabe? E a hora do confronto não é fácil para a pessoa e nem para mim. Só que é algo espiritual que muitas vezes eu não peço ajuda por ter pavor de ser uma pessoa mimizenta. É por isso que nós temos que ter o equilíbrio, né? Nem muito, mas também nem pouco. E então, assim, tem momentos do confronto que eu falei um dia para Deus, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, dá uma segurada aqui, porque quando acaba eu fico muito mal. Ele fala assim, não, se eu faço você ser diferente, você estraga o propósito. Porque na hora do confronto tem que ser, você tem que se manter firme. Porque o que é o confronto? É uma mentira. É a verdade de Deus confrontando uma mentira, um engano. E, gente, isso é mais espiritual do que você pensa. Imagina a verdade, eu tô aqui liberando a verdade, e a verdade tá batendo na tua mente, cheio de mentira, cheio de engano do diabo. Tu acha que o diabo existe uma resistência? Tanto é que teve casos de pessoas que saíram daqui da sessão e depois elas foram dormir, passaram mal. Eu já passei assim, não de passar mal, mas de ficar totalmente fraca. Porque é muito forte espiritual. Vocês acham que tudo que nós estamos vivendo aqui nesses dias, esse momento que está acontecendo entre nós aqui, é porque o Senhor disse que eu tenho o dom da divisão aberta, mas eu ainda não vejo com muitas coisas, não. Mas se eu pudesse ver, eu acho que eu ia estar aqui assim, ó. Só vendo aqui, ó, a guerra que tá aqui. Porque eu fui chamada para trazer a verdade de Deus e eu não vou me afrouxar. Porque isso é aquilo que eu te falei. Eu tô fazendo isso porque eu quero te salvar, quero te tirar desse lugar que nem você sabe que tá. E a minha briga ali não é contigo. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as potestades, é contra os dominadores desse mundo, é contra demônios, sabe? Então, eu sei aonde eu tô lutando. Então, se você já foi minha paciente, ou se você ainda vai ser, não se ofenda comigo. Não se ofenda. Não se ofenda com o bisturi. Eu vou arrumar um bisturi pra mim. Tô brincando. Então, vamos lá pro outro extremo. Pessoas que não decidem nada sozinhas. Ó, vê aonde tu se identifica. Eu ficava prostrada durante todo o resto dos dias de mentoria. Ó, essa sou eu, não caminho sem ter a opinião ou a aprovação dos outros. Ai, Alana, eu já tive tanto nesse lugar, já sofri tanto nesse lugar. Meu Deus. E meu Deus, é libertador quando você entende, sabe, que você não nasceu para suprir expectativas dos outros e os outros não nasceram para suprir a tua. E quando você olha para o Senhor, você entende quem você é e que as suas expectativas estão nele. O impacto era muito grande, claro que é. Às vezes, gente, eu tô falando aqui, eu não tenho ideia do que tá gerando aí. Eu não tenho ideia como que isso tá saindo aqui, chegando no teu coração. Porque eu só sou o meio. Eu sou só um canal. O que ele faz passa aqui. Então eu nem sei. Eu nem sei. Eu preparo uma coisa, o senhor manda fazer outra. E eu amo isso. E nas sessões é assim. Na mentoria é assim. Por quê? Porque o senhor trabalha comigo assim, na minha vulnerabilidade. Se hoje eu deixei a aula é perdão. E Deus quer falar disso e quer botar mais coisas no meio, eu sou vulnerável, ele sabe. Eu sou um meio, um canal. E ele pode fazer todas as coisas. Amém? Então vamos lá. Transferem responsabilidade, vivem esperando alguém salvar
e confundem ajuda com fuga de responsabilidade. Então, aquele que está sendo ajudado, ele acha que a responsabilidade agora é de quem está ajudando. Aquela pessoa totalmente dependente da opinião dos outros, como a Alana falou. Nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo que nós precisamos ter o equilíbrio entre pedir ajuda e entender que chegou o tempo de caminhar com as suas próprias pernas. Ajuda não é alguém viver por você. Ajuda é alguém caminhar com você enquanto você é que decide. Então, eu tô aqui, eu vou caminhar com você. Mas quando eu identificar que você já tá pronto, porque muitas vezes eu vou identificar que você tá pronta, mas você não, porque às vezes você carrega essa necessidade de aprovação, sabe? De validação. Então, você não consegue, essa pessoa não consegue se ver sozinha. Ela tem que estar sempre ir nos ambientes com alguém, estar com alguém, chamar alguém, não pode ficar sozinha, não consegue desfrutar da sua própria companhia. Ela não sabe viver a solitude. Solitude é uma decisão minha de estar sozinha. Não é solidão, é solitude. Então você não sabe desfrutar disso. É libertador quando entendemos o significado de agradar somente a Deus. Fazemos o nosso melhor, alinhamento e posicionamento. Isso mesmo, Fábio. É libertador. Saber que eu não preciso provar nada nem para ele, porque ele já sabe quem eu sou. Eu lembro que uma vez eu quis provar para ele. E às vezes a gente tá ali o tempo todo querendo provar para Deus que a gente é crente, que a gente lê a Bíblia, que a gente jejua, que a gente ora. E Deus não tá nem preocupado com isso. Porque Deus sabe quem você é e quem eu sou antes de sermos geradas no ventre da nossa mãe. A palavra diz que nós fomos geradas nele antes da fundação do mundo. Então, se tem alguém que nos conhece, é ele. E se ele nos conhece e nos gerou para um propósito, é porque nós já fomos aprovadas por ele. Nós já fomos, já fomos. E a gente não precisa provar nada para ele, ele sabe quem eu sou e quem você é. Guarda isso. Deixa eu continuar aqui. O equilíbrio saudável, né? Que eu falei que precisa ter um equilíbrio. Pedir ajuda não te diminui. Pedir ajuda te amadurece. Pedir ajuda certa, como tudo que a gente falou aqui. Na hora certa, para a pessoa certa. Ajuda não anula a responsabilidade. Olha que coisa maravilhosa. A gente está falando de ajuda depois de ter falado muito ontem sobre a autorresponsabilidade. Então, vocês estão entendendo como é maravilhoso ter conhecimento? O conhecimento liberta. A palavra de Deus diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Meu Deus. E vamos lá. Deus não nos criou para carregar pesos sozinhos, mas também não nos chamou para viver dependentes. O Luiz Hermínio, que é o meu pastor ali de Itajaí, da Igreja Mevan, eu amo aquele homem porque o meu processo de cura foi sendo ministrada por ele. Ele fala uma coisa, gente, isso é libertador. Guarda isso na tábua do teu coração, para você nunca mais esquecer. Ame as pessoas, mas seja livre delas. Ame as pessoas, mas seja livre delas. Seja livre da opinião delas. Seja livre da dependência delas. Entende? Isso é libertador. Você ama, mas você não depende dela para nada. E não é a autossuficiência, não, é porque você chegou num lugar de total dependência do teu pai. E acabou, e aí você é livre. Aí você é livre. Conexão espiritual. Moisés precisou de Arão. Lembra? Moisés, ele disse, Senhor, eu não posso. O Senhor chamando ele, eu não posso. Eu sou gago. Senhor, eu sou gago. Aí o Senhor vai falar, né? Tá bom, Moisés, chama Arão. Arão vai falar por ti. Mas Deus não tirou a responsabilidade que era de Moisés, porque era Moisés que se encontrava com ele. Era ele que tinha tete a tete com Deus, não era Arão, porque era ele que foi chamado. Como quando Sara e Abraão iriam ter Isaac. Mas o que Sara fez? Estava lá, apressada, cansada de esperar a promessa.
foi dar um jeitinho, foi ajudar Deus, dar uma mãozinha para Deus. E aí, né, bagunçou tudo. E aí o que aconteceu? A promessa sempre foi Isaac. Quem que era o outro filho de Abraão? Agora eu tô aqui tentando lembrar, eu esqueci. Oh, meu Deus, que ele teve com a... Ai, meu Deus. Ai, gente, me ajuda aí. Quem é o primeiro filho de Abraão antes de Isaac? Ai, meu Deus. Esqueci, mas vamos lembrar. Então, não era para ser ele, era para ser Isaac. Ismael, oh meu Deus, oh glória a Deus, que eu tenho crente nessas lives, Ismael. Não era para ser Ismael. A promessa estava sobre Isaac. Oh, mulherada, hein? Eita glória! Não era Ismael, era Isaac. Como Abraão, como Moisés, não era para. Ele não chamou Arão, ele chamou Moisés. Mas ele tinha uma ajuda. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2. Lembra quando ele começou a comissionar? Ele falou: vão, não leva nada, não leva nada de peso, né? Se chegar nos lugares, não aceitarem vocês, não receberem vocês, tira a poeira da sandália e vida que segue. Até Jesus pediu: fiquem aqui e orem comigo. Se até Jesus pediu ajuda, quem somos nós para achar que damos conta sozinha? Às vezes, você precisa reconhecer e olhar para o teu marido e dizer assim: amor, eu preciso de ti. Porque às vezes o nosso casamento tá uma bagunça. Porque nós queremos ser a super poderosa, a independente. Aqui tem o meu dinheiro, aqui, ou eu ganho mais que tu, ou ela, lá. Eu tô falando com mulheres, né? Então, por isso que eu tô falando do esposo. Mas se tivessem homens aqui, eu iria dizer: será que você não tá na hora de falar com a tua esposa? Será que vocês não precisam sentar e conversar e dizer assim: nós precisamos buscar ajuda porque sozinho o nosso casamento vai afundar? Porque talvez vocês estejam no mesmo barco, mas está cada um remando para um lado e ele não vai sair do lugar, porque a visão é uma só. Vocês têm que olhar para o mesmo lugar. A palavra de Deus diz que reino dividido não subsiste, ele não se estabelece. Então, será que algumas coisas não estão acontecendo dentro da tua casa por causa disso? Porque você não sabe pedir ajuda. Eu não vou pedir ajuda pro meu marido, ele não sabe nada. E aí você fica ali batendo de frente, bancando a forte quando você tá fraca, quando você tá cansada, quando você não aguenta mais. Ó, falta 1 minuto e eu tô encerrando. Deixa eu só pegar aqui. Vou deixar 2 perguntas aqui. Em que área da tua vida você precisa pedir ajuda hoje? Não precisa botar nada aqui. Pergunta para você mesmo. E será que você está pedindo para a pessoa certa? Será que talvez você também está esperando que o teu marido resolva o teu problema quando o teu marido não foi chamado para resolver esse problema? Às vezes a gente coloca um peso que vem lá da nossa infância. Eu fiz isso. Eu tinha as minhas dores da infância, os meus problemas de infância mal resolvidos que nem eu sabia, e eu queria que o meu marido resolvesse. Como que eu queria que ele resolvesse? Porque eu botava a culpa de todos os problemas da minha vida nele. No Santinho, tadinho do Santinho. Será que não está na hora de você reconhecer que você precisa parar e pedir ajuda? Porque você está morrendo e está matando todo mundo dentro da tua casa? Isso é uma boa pergunta, né? Olha só, quando que é a hora de pedir ajuda? Quando eu já tentei sozinha e eu não consegui avançar. Quando as minhas emoções estão me dominando, quando eu não governo sobre elas. Quando eu sou aquele perigo que ninguém pode falar nada que eu já explodo.
que as pessoas têm até medo de falar comigo. Tem medo de chegar perto de mim. Porque eu sou uma bomba relógio, a qualquer momento eu vou explodir. Cuidado. É hora de pedir ajuda quando eu estou repetindo ciclos. Quando eu estou repetindo ciclos. E quando eu estou cansada, confusa e perdida. Quem aqui já passou por esse momento? Cansada, confusa e perdida. Pedir ajuda é um ato de humildade, não de fraqueza. Porque você reconheceu que do jeito que tá, não dá. E foi o que aconteceu comigo. Falei, não, chega, gente, chega, não aguento mais repetir, fazer, sabe? Não aguento. Eu tava acabando comigo e acabando com as pessoas que estavam ao meu redor. Eu tava sangrando e toda vez que batiam na minha ferida, eu sangrava neles. Porque é assim. Sabe o que acontece na nossa ferida? Até cria uma casquinha, mas toda vez que bate, ela abre de novo. E Deus não é Deus de casquinha. Deus é Deus de cicatriz. Cuidado. Cuidado, porque aquilo que eu não resolvo volta a acontecer. Cuidado com as casquinhas. Porque Deus não é um Deus de casquinha. Deus é um Deus de cicatriz. Amém? Qual é a hora de se posicionar? É hora de me posicionar quando? Eu já recebi orientações, mas não ajo. Quando eu espero que alguém decida por mim. Quando eu terceirizo a minha responsabilidade e quando eu vivo no discurso, mas fujo da ação. Tem momentos em que Deus não vai te mandar ajuda. Ele vai te pedir atitude, posicionamento. Porque esses 12 dias aqui, você está recebendo orientação, que foi a primeira frase que eu coloquei ali. Eu já recebi orientação, mas não acho. Então, assim, o que não vai resolver de nada? São mais 12 dias que você vai vir aqui, você vai gastar o teu tempo, você vai receber informações preciosas de Deus para ti, mas se você não colocar em prática, nada vai mudar, meu amor. É a mesma coisa a gente fazer listinhas e criar sonhos e desejos e a lista do que eu quero ter ano que vem. O ano vai mudar, mas se eu não mudar aqui, nada vai mudar. Não adianta mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de país. Porque se você não muda a tua mentalidade, nada vai resolver. Agora você pode estar no deserto com uma mentalidade curada. O deserto se torna manancial para ti. Se você muda a tua mentalidade, você pode estar no deserto, que no deserto você faz brotar água. Mas como que você fez isso se aqui não tem água? Ei, todas as coisas é possível quando você tem uma mentalidade renovada, quando você crê no Deus que te chamou. Tá entendendo como a tua mentalidade faz você acessar os lugares que você jamais imaginou? Ai, que coisa linda, Jesus. Obrigada. Obrigada por tanta revelação. Então, a chave do equilíbrio. Ajuda e suporte. Não substitui a tua responsabilidade. Quem ajuda não vive a vida do outro. Então, eu tô aqui, tô te ajudando, mas eu não tô vivendo a tua vida. Te vira. Te vira. Se mexe. Quem é ajudado continua responsável pela própria história. Não é porque você está fazendo terapia, porque você está indo, qualquer tipo de ajuda. Que isso vai eximir a tua responsabilidade. Muito pelo contrário. Ajuda é temporária. E responsabilidade é permanente. Ajuda é temporária. Lembra que eu falei que Deus falou para mim: você vai cuidar dos meus até que andem com suas próprias pernas? É um tempo. E Eclesiastes também fala que existe um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de estar junto, tempo de afastar, tempo de beijar, tempo de deixar, tempo de chorar, tempo de sorrir. Entende? Eu caminho com você até você aprender a caminhar sozinha. Ai, que coisa linda, Jesus. E aí, vou finalizar, que já é 8:06.
Porque cura não é dependência. Cura, olha essa frase, grava isso no teu coração. Grava aí. Cura não é dependência. Cura é autonomia com Deus. É autorresponsabilidade com Deus. É maturidade em Deus. Ai, que coisa linda! Olha, tudo se encaixa. E eu vou fazer 3 perguntas aqui. Em que área eu preciso pedir ajuda hoje? Em que área eu já deveria ter me posicionado? E eu estou buscando ajuda ou terceirizando a minha responsabilidade? Eu quero deixar essas 3 perguntas, depois eu vou mandar o material. Mas no material não é essas perguntas, então eu vou mandar elas para vocês lá junto, tá? Só que ela vai separado, porque não estava no material, isso aqui foi o que Deus foi dando hoje, tá? Então, em que área eu preciso pedir ajuda hoje? Em que área eu já deveria estar me posicionando? E eu estou buscando ajuda ou terceirizando a minha responsabilidade? Eu lembro que em abril eu precisei me posicionar e eu tive que buscar ajuda, porque eu tinha o conteúdo, eu tinha a palavra, Deus já tinha me dito que eu precisava começar a mentorear mulheres, trabalhar esse projeto. Só que eu não sabia fazer sozinha, gente. Ter o conteúdo, ter Deus, não fez com que eu soubesse ser uma mentora antes de aprender. Então eu precisei pagar. Eu precisei, sabe, romper nessa minha área financeira que nunca tem, nunca tem, nunca tem. Que isso era uma mentira que eu acreditava. Eu precisei ir atrás de uma mentora, pagar pelo trabalho dela, porque vamos honrar as pessoas. Por que a gente acha que o bom é só de graça? Não, nós temos que ir sim. Ei, tudo que eu mais quero é crescer naquilo que Deus tem. Receber recursos para as pessoas que estão hoje. Eu tenho 3 pessoas me ajudando. E fora as outras pessoas que, quando qualquer coisa que eu levante para fazer, Deus levanta pessoas para me ajudar gratuitamente. Mas eu vou falar com vocês uma coisa de todo o meu coração. Eu não quero que seja assim. E não é orgulho. Sabe o que que é? É porque quando você sabe quem você é, que eu fui chamada para ser cabeça, não cauda. Eu sou uma mantenedora do reino de Deus. E eu quero que as pessoas que estiverem caminhando comigo sejam muito bem remuneradas, sejam bem cuidadas. Eu amo isso. Eu amo, porque, se eu não me engano, tem a igreja adventista. Todos os pastores que são contratados têm plano de saúde, são cuidados, pagam um aluguel. Gente, que isso? Se tratar de qualquer jeito, a pessoa tá ali dedicando toda a sua vida. Vamos cuidar daquilo que Deus está colocando. Então, vamos se levantar como empreendedoras. Mulheres que sabem quem são, que não querem sugar nada de ninguém, que não quer tirar nada de ninguém. Que não. Vem cá, ó, vem cá, me ajuda aqui, que aí tu caminha comigo. Não, ela vai receber muito caminhando comigo, mas eu quero também, sabe, remunerar ela. Eu tava falando esses dias para as meninas que me ajudam, eu falei assim, ó, eu não vejo a hora de poder remunerar vocês, porque elas fizeram, né, estão ofertando na minha vida, e elas estão ofertando em terra fértil. Eu disse, vocês vão colher fruto disso. Eu falei assim, mas tudo que eu quero é poder remunerar vocês para que vocês vivam os sonhos de vocês, realizem os sonhos, façam viagens, comprem as suas brusinhas, vai lá na Renner comprar brusinha. O que é uma mulher sem uma brusinha? Gente, é triste, sabe? Eu quero muito, muito isso, sabe? Mas não sei nem por que eu cheguei nisso, mas tudo bem. Então, Deus levanta pessoas para nos ajudar, mas Ele não tira de nós a responsabilidade de viver. É isso que eu tinha para vocês hoje. Falei um monte de coisa que não estava aqui, mas era isso que Deus tinha para nós hoje, porque eu comi dessa comida hoje, porque a primeira que come sou eu. E bora viver. Bora, Gabi, bora viver. Para de se, sabe, diminuir. Para de se auto, sabe? Parece que você tá o tempo todo buscando algo para, sabe, se culpar, se diminuir. Para com essa mentalidade de coitadinha, de órfã. Você é filha. Você é amada, você tem um Deus, um Pai maravilhoso que tem algo grandioso para tua história.
Amém. Ao vivo tem seu valor, né? Ao vivo é ao vivo, né? Então, eu falei para Deus, sabe, Jana? Eu falei hoje para Deus, Senhor, faz algo diferente hoje. Surpreenda a gente nessa live hoje. E ele fez. E ele fez. E eu tenho certeza que a tua mente tá expandindo, tá? E escuta o que eu tô te dizendo. Uma mente que uma vez expandiu, ela nunca mais volta ao tamanho original. Não se surpreenda se nos próximos dias Deus vai começar a mudar as tuas mesas, vai começar a mudar o teu ambiente, as pessoas vão começar a sumir. Sabe por quê? Porque eu sempre falo, se você é uma águia e anda com galinha, você se torna uma galinha. Agora, se você é uma galinha, não é no pejorativo, não. Agora, se você é uma galinha e anda com águia, você vai se tornar uma águia. Caminha, peça para o Senhor, fecha, tira, fecha, me ensina a encerrar os ciclos que eu preciso encerrar. Para de unir por sentimento que não é mais propósito de Deus. Porque muitas vezes você tá ligado a algumas pessoas ainda por sentimento, que é amiguinha, porque me ajudou num tal momento. Ajudou! Seja grata, mas tua vida segue. Tem pessoas que a vida não segue porque eu tenho que ficar presa. Tem pessoas que estão dentro de empresas porque ela tem uma dívida de gratidão. O que é isso? Que dívida de gratidão o quê? Se alguém fez algo por você, fez na direção de Deus. E você tem que ser grato a essa pessoa, sim. Honre essa pessoa. Mas você não tem mais obrigação de estar presa ali. E não é sobre a pessoa, é sobre você. É você que está presa ali. Porque às vezes nem essa pessoa está te pedindo isso, mas você se coloca nesse lugar. Então, ei, levanta hoje. Pega papel, caneta, a hora que encerrar isso aqui. E seja verdadeira, corajosa e encerre ciclos. Sabe? Peça perdão, resolva. Diga, foi muito bom o tempo que deu aqui a gente junto, mas agora o Senhor está me levando para um outro nível. É outro lugar, é outras pessoas. Para que você cresça e amadureça. Ande com pessoas que já estão vivendo. Ou estão caminhando para viver aquilo que um dia você sonhou. Amém? Amém, meus amores? Quero orar para encerrar. Fala Deus, né? Deus hoje pegou nós, né? Até eu vou ter que ver o que eu tenho que encerrar. E eu tenho pedido isso para Deus. Senhor, me conecta com outras pessoas. E não é porque as que a gente conectou é ruim, não, gente. Não. É porque eu carrego, você carrega. E quando acaba o nosso tempo ali, não dá mais, se torna pequeno. Por quê? Porque você se torna muito grande para aquele lugar. Então você precisa discernir que tem tempos que você precisa sentar em mesas para aprender. Mas vai ter tempo que você vai sentar em mesas para ensinar. Então, vocês acham que eu só estou sentando em mesa para ensinar? Não, eu também sento em mesa para aprender. E eu vou te dizer, eu procuro mais mesas para aprender do que mesas para ensinar. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado por esse alimento. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Hoje nós estamos no 6º dia, estamos na metade. E eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas a cada encontro. Porque o Senhor honra um coração disposto e nós nos colocamos à disposição de aprender contigo nesses 12 primeiros dias do ano. Não tem como esse ano dar errado, entregando o início dele nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas, que pode nos ensinar todas as coisas, que pode libertar a nossa mente do engano, que pode abrir o nosso coração. Pai, obrigado, porque eu tenho certeza que essas mulheres, nesses 12 dias, estão abrindo a porta do seu coração. Quando até então era só o Senhor batendo ali. Mas eu tenho certeza que hoje elas abrem. Desde o primeiro dia, elas já se colocaram nesse lugar de abrir a porta e deixar o Senhor entrar e mudar todas as coisas de lugar. Entra na nossa bagunça e arruma tudo, Pai. Nos ensina a consertar, encerrar ciclos, encerrar o que tem que encerrar, nos posicionar, pegar na mão que precisamos pegar, Senhor. Pegar do que aquilo que nós terceirizamos e trazer de novo para as nossas mãos e assumir a responsabilidade da nossa vida, da nossa história.
Não ser mais a vítima, mas a protagonista. Eu quero ser a atriz principal da minha história. Pai, que o Senhor guarde cada mulher, cada coração, cada mulher que vai assistir ainda, que ela seja tocada, que essa live seja resposta de oração, que, que essa live seja resposta para o coração dela. Assim como um dia eu já assisti vários cultos, lives, e que ali o Senhor virava a chave dentro do meu coração, da minha mente, e eu era reposicionada novamente. O Senhor recalculava a rota para mim. E assim como um dia o Senhor fez na minha vida, eu declaro que o Senhor vai fazer na vida de quem, aonde chegar essa live. Eu declaro isso. Guarda tudo que leva um nome e sobrenome. Prepara-nos, Senhor, para a comida de amanhã. Mas enquanto isso, nós vamos desfrutar, degustar do maná de hoje. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ô, meus amores. Jamais é sobre soberba. Claro que não. É porque, na verdade, vai soar como soberba para quem não entende quem é. Agora, quando você sabe quem você é, você só vai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tô todo dia falando do nosso encontro, mas não boto nada lá, né? O que vocês preferem? Pode ser na terça-feira, que é dia 13, às 6h30, 7 horas. Podemos fazer assim? Vão comentando aqui. E aí eu já vou botar lá, dia 13, a partir das 6h30, tá? Porque eu já vou estar ali embaixo, quem quiser vindo do trabalho, se já voltou a trabalhar. Então, então vamos lá. Já vamos definir isso aqui, porque eu gosto de resolver as coisas. Então vamos lá. Dia 13, tá? Então tá. Vai ser a partir das 6h30, tá? Mas a gente só vai começar depois das 19. Tá bom? Porque aí vamos esperar. Mas quem quiser começar a chegar às 6h30, eu já vou estar ali, recepcionando. A gente já vai batendo um papo. E aí eu vou fazer uma lista. Naquela lista, eu queria que a gente se conversasse para não trazer coisa demais, que não tem necessidade. Talvez 2, 3 poder. A gente vai trazer junto isso. Eu vou fazer pão. Se tiver empresários aqui quiserem trazer brinde pra gente sortear, fica à vontade. Eu vou fazer um pão bem gostoso para sortear, que pediram aí. Tô pega fazer fermento natural. Né? Eu vou trazer pão, acho que eu vou fazer um cinnamon roll também, porque esse que eu faço é maravilhoso, quero fazer para nós. E a gente vai conversando ali, tá? E aí a gente vai se alinhando ali. Eu sei que vai ser um momento maravilhoso. Nós vamos ceiar. Eu quero ver se eu consigo trazer alguém pro louvor, pra gente ter um louvor também. Se tiver alguém aqui que louva, conhece alguém, traz. Sabe? Todo mundo é muito bem-vindo, porque eu amo vocês e eu quero passar, sabe, ter um tempo com vocês maravilhoso. Tá bom? Amores, vou mandar o material no grupo. Quem não tá no grupo, convida. Gente, vocês viram que eu tô salvando tudo no canal no YouTube. Quem não tem Instagram, quem não tem rede social, gente, a Chay vai trazer o violão, já tem um louvor. Coisa linda. Que pena, Jana, que pena. Mas vai ter mais oportunidades, com certeza, tá? E outra coisa, meninas, Ai, meu Deus, o que eu ia falar? Eu tava falando uma coisa antes de ver da Jana ali. Mas enfim, tá? Então eu já vou colocando lá, a gente já vai alinhando e vai ser um tempo muito precioso. Tá bom? Aí depois eu preciso ter tudo certinho a listagem, porque a minha portaria aqui é 24 horas e eles só permitem entrar com os nomes autorizados. Tá bom? Ei, o print. Amores, até amanhã. Logo eu mando o material para vocês e já vou mandar o tema de amanhã. Não, não, não. Desfrute de hoje. Amanhã eu mando o maná de amanhã. Beijo.